Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e a quarta temporada do Casamento às Cegas começou. E já estão aí no ar os 5 primeiros episódios. E nesse vídeo, né, vim falar sobre as primeiras impressões sobre esses novos casais que foram formados aí nessa nova temporada. Então, produção, solta a vinheta. Pra começar, eu acho que essa quarta temporada já bateu aí o recorde com mais triângulos amorosos da história desse programa até agora, né? Tivemos aí o Kwame, que queria a Mika e depois ficou com a Chelsea. O Paul, que ficou entre a Amber e a Mika. A Jacqueline, que também ficou entre o Marshall e o Josh. E ainda o Zack, que ficou dividido entre a Irina e também a Bliss. Bom, o Brett e a Tiffany foram o primeiro casal da quarta temporada de Casamento às Cegas a ficar noivo e também, né, o único casal que não esteve aí envolvido nos triângulos amorosos dessa edição. O principal problema do Brett e a Tiffany, na minha opinião, foi que ela adormeceu quando ele confessou aí todo o amor dele por ela, mas isso não atrapalhou nem um pouco o casal, né? Apesar de que em alguns momentos o Brett também parece que tá anestesiado e fica sem reação, não sei se você percebeu. E se a gente julgar apenas aí por esses 5 primeiros episódios da quarta temporada do Casamento às Cegas, o Brett e a Tiffany podem ser aí um dos casais que vão dizer sim no altar, com base, né, nas temporadas anteriores. Eles dois têm conexão, têm atração física, têm química, mas também, né, pode ser que algo se desenrole no encontro aí com os amigos e familiares no decorrer da temporada. Mas olha, pelo jeito esse casal vai acontecer sim. Agora, a Mika e o Paul. O relacionamento deles dois veio de triângulos amorosos, né? Já que a Mika dispensou o Kwame e o Paul dispensou a Amber. Esse casal até parecia que iria dar certo, tinha rolado ali uma conexão, mas quando todos os casais se encontraram, tudo isso mudou, né? Já que a Mika, que é bem venenosa por sinal, principalmente na companhia da amiga dela, a Irina, confessou que o Paul não faz o tipo dela e já o Paul parece que tá bem mais interessado na Mika. E será que ele vai quebrar a cara por isso? Bom, a Mika, quando viu o Kwame pela primeira vez, demonstrou aí bastante interesse. E o Kwame também demonstrou que tá super interessado nela e que até não esqueceu ela. Parece, né, que surgiu ali uma química entre os dois, mesmo eles estando aí em outros relacionamentos com outros parceiros. Já que os dois, né, conversaram muito nas cabines antes do encontro e eu acho que ficou aquele ar de desejo, mas, né, que eles não acabaram superando. Eu até achei que os dois fossem se beijar a qualquer momento, já que ela jogou um verde ali brincando que quase ficou noiva dele, ele não curtiu muito a brincadeira e eles foram conversar sobre isso e acabaram ficando bem pertinhos, se olhando o tempo todo. E sem falar que eles não deram um ponto final, né, nesse flerte que começou lá nas cabines e pelo jeito não vai acabar tão cedo. Enquanto isso, o Paul não viu isso que tava rolando, ou pelo menos fingiu que não viu, né? E a Irina, que é a amiga da Mika, quando conheceu os restantes dos casais, gamou no Paul e resolveu dar uma talaricada e flertar aí com o boy da própria amiga. E ele, pelo menos, nesses 5 primeiros episódios, não ficou incomodado com os flertes da Irina e também nem contou pra Mika o que tava acontecendo e também nem percebeu que a Mika tava dando em cima do Kwame. E será que esse casal vai ser aí uma coisa meio chumbo trocado não dói? Falando em Kwame, ele acabou escolhendo a Chelsea e rolou uma conexão, uma química no começo dos episódios, parecia até que vinha mais um casal que iria dizer sim no altar. Mas aí, né, rolou esse fatídico encontro dos casais e essa conversa bem próxima do Kwame com a Mika deixou ali a Chelsea com a pulga atrás da orelha. Ela ficou vendo que essa conversa não acabava nunca e resolveu colocar os pingos nos is sobre toda essa história. Ela deixou um checkmate no Kwame, mas pelo que parece, pelo que vem aí, né, nos futuros episódios, a Mika e ele vão voltar a se falar e parece que vai ficar aquele clima no ar, já que eles não colocaram um fim, né, nesse clima de paquera que, como eu disse, começou nas cabines. Se eu fosse a Chelsea, eu já teria corrido dessa relação quando o Kwame revelou que ele não tinha colocado fim ainda nessa conversa com a Mika. E claramente a Chelsea tá super envolvida
vida e por isso, né, ela pode ser que diga um sim no altar. Já por parte dele, a gente não pode garantir que ele vai dizer um sim, né? Agora, o Zack e a Irina, que foram o último casal a ficar noivo durante as cabines, mas todo o amor e conexão que a Irina sentia pelo Zack foram por água abaixo após ela conhecer ele pessoalmente. Já que ela tava super empolgada, né, pra conhecer o amor da vida dela, como ela disse antes de conhecer ele, e até tinha dito que não se importava muito com a aparência dele e iria gostar dele de qualquer maneira. Mas, pelo jeito, ela mentiu e muito, já que ela não curtiu muito ele, não. Ao contrário dos outros casais, a Irina e o Zack não se beijaram, né, quando se conheceram após o pedido de noivado lá nas cabines. Os dois ficaram meio sem jeito ali, ela ficou incomodada em olhar pra ele e deu pra perceber logo de cara que ela não tinha curtido ele. Além disso, né, a Irina se tornou a vilã da temporada, ela falou mal de outras participantes e o que me deixou muito chocado e incomodado foi ela rir aí das companheiras do reality show tomando um toco, ou seja, ela ficou feliz por ver que as meninas estavam tristes por tomarem um fora. A Mika também, né, mandando a Irina ouvir de perto ali na porta, a Amber desabafando que tomou um fora e depois as duas zombando dela, foi assim ridículo. E ainda teve ela justificando a crueldade de alguns comentários dela, dizendo o seguinte: é minha personalidade, mesmo dizendo que sofreu bullying por algumas características físicas, ela sabe que é ruim essa sensação de ser alvo, né, de críticas e comentários, e mesmo assim ela reproduz esses comentários maldosos e justifica como isso sendo da personalidade dela. Ela foi fria, rejeitou os carinhos do Zack, disse que ele se parecia com um personagem de desenho animado e disse, né, que esperava que ele fosse mais normal. Além disso, outros participantes também, né, chamaram o Zack aí de esquisito. E como eu disse, a Irina também tá tentando aí, né, talaricar a própria amiga. Já o Zack tava dividido entre a Irina e a Bliss. Escolheu a Irina e sem um pingo de amor próprio, ouvindo tudo que ele ouviu da Irina, ele insistiu nessa relação que já estava fracassada desde o começo, ali nesse primeiro encontro, e ficou caidinho pela Irina, mesmo sabendo que ela era maldosa, já que ele ouviu da própria Bliss, que contou, né, essa pequena fofoca, dando esse pequeno spoiler sobre a Irina pra ele, lá nos pods, né, e mesmo assim, ele foi lá e escolheu a Irina. E com o passar dos dias, como a gente viu, ele se arrependeu bastante da escolha, né? Até porque mesmo ouvindo que a Irina era maldosa, ele não acreditou e teve que ouvir da própria Irina que quando ele tocava nela, ela sentia nojo dele. O que eu também achei, né, pesadíssimo, e eu não consigo entender se a Irina sentia tudo isso, se ela não tinha gostado do Zack, porque então ela continuou com ele, dando esperança, dizendo que aos poucos tudo isso poderia mudar, né? E até resolveu viajar com o cara lá pro México. E aí eu me pergunto, né, será que foi por pura estratégia pra conhecer os outros concorrentes que ela tava ali flertando, como o Paul, né, na fase das cabines, e que aí daria pra conquistar algum deles, como, eu repito, ela tá fazendo com o Paul? E a Bliss, será que vai dar uma chance aí pro Zack nos próximos episódios? Agora ele se arrependeu dessa escolha, né, acabou rejeitado, e será que ela vai dar uma chance pro Zack? Bom, ainda também teve a Jacquelina e o Marshall, que também estiveram envolvidos em um triângulo amoroso. Ela ficou encantada pelo Josh e acabou escolhendo o Marshall, mesmo com o Josh ameaçando deixar o programa se ela não escolhesse, que eu achei também uma coisa assim, bem baixa da parte dele. Mas com o passar dos dias, a gente viu, né, que a Jack revelou que o Marshall não faz o tipo dela. E mesmo ele fazendo de tudo por ela, a Jack não tá nem aí pra ele, como deu pra perceber. O Marshall também foi super companheiro e esteve ali perto dela, né, mesmo com ela passando por uma crise e lembrando aí de todos os problemas que ela tem com a família. Ele serviu de ombro amigo pra amparar ela, ajudou, tentou acalmar, mas ela mostrou muito pouco que tava interessada nele e, pelo que parece, né, o Marshall tá super apaixonado por ela e a Jack não corresponde. As chances, né, desse casal dar certo são mínimas e eu creio que esses dois não vão chegar ao altar, ou se chegar vão dizer não por ambas as partes, já que parece que a ficha do Marshall tá caindo, ele tá
entendendo que a Jaquelina não tá muito afim dele. E você, já tem algum casal favorito? Me conta aqui nos comentários e também me diz o que achou aí desses primeiros 5 episódios da 4ª temporada e vamos fofocar juntos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, porque me ajuda muito e esse conteúdo chega a mais pessoas. E ainda também se inscreve aqui no canal pra você não perder quando rolar vídeo novo por aqui. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto no próximo vídeo. Até lá, tchau!